Fala DS, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron. Nesse vídeo eu quero falar com as pessoas que querem crescer na carreira. Então muitas pessoas me perguntam, Meigron, como é que eu faço para crescer na minha atual carreira? Faz tempo que eu estou na mesma posição, eu sou júnior, como é que eu faço para ir para pleno? Eu sou pleno, como é que eu faço para ir para sênior? Eu já sou sênior, mas eu não estou crescendo mais na mesma velocidade que eu crescia antes. Eu quero continuar crescendo rápido, Faz tempo que eu não recebo realmente um aumento salarial significativo. Então o que eu faço para poder crescer mais rápido na minha carreira? A boa notícia é que o crescimento acelerado de carreira tem um pouco a ver com habilidades de dados. Então, nesse vídeo eu quero passar para você 3 habilidades com dados que todo profissional deveria saber. Não importa se você é farmacêutico, se você é vendedor e trabalha num comercial, se você é programador, se você é da área de dados, se você trabalha num centro de pesquisa, qualquer profissional deveria saber essas 3 habilidades de dados que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos aqui que eu postar e também assine a nossa newsletter, a newsletter da comunidade DS. Semanalmente eu vou publicar nessa newsletter dicas para quem está iniciando, notícias sobre a carreira da ciência de dados, oportunidades, o que as empresas estão fazendo, para onde a carreira está indo, o que está acontecendo. Então, se você quer ficar por dentro do mundo da ciência de dados e também das outras áreas de dados, assina a nossa newsletter para poder receber aí nosso conteúdo, tá bom? Então bora pro vídeo identificar aí essas 3 habilidades que todo profissional deveria saber. Existem 3 habilidades que todo profissional, independente da sua profissão, deveria saber. Muitas pessoas entendem que habilidades com dados elas estão restritas aos profissionais de dados. Então, algumas habilidades somente deveriam ser feitas pelo analista de dados, pelo cientista de dados, pelo engenheiro de dados e assim por diante. Mas o que as pessoas não percebem é que qualquer profissão lida de alguma forma com dados, mesmo que diretamente ou indiretamente. Então, por exemplo, se você faz relatórios, seja de qualquer natureza, você já lida com dados. Se você recebe relatórios e tem que interpretar alguns gráficos, algumas planilhas, você também lida com dados. Então, todas as profissões, ainda mais na era de dados que nós nos encontramos, lidam com dados de maneira direta ou indireta. Agora, as pessoas não entendem é que algumas habilidades deveriam ser aprendidas por qualquer profissional, e não só pelos profissionais de dados. E são essas habilidades que vão fazer você se destacar dos outros, vão fazer você gerar mais valor para a empresa, e gerar mais valor para a empresa é o caminho mais rápido para poder crescer na sua atual carreira. Você às vezes pode pensar assim, Meigron, mas tudo que o meu chefe me pede, eu executo, entrego dentro do prazo, já faço isso por muitos anos. Por que eu não cresço na carreira? Você com certeza vai crescer na carreira, mas num ritmo muito mais lento, porque você só executa o que pedem para você executar. Para você crescer na carreira de maneira exponencial, para você dobrar o seu salário anualmente, para você ganhar mais benefícios, para você pular de níveis cada vez mais rápido, você tem que fazer o trabalho que pedem para você, que é o pelo qual você é pago, mas também você tem que executar tarefas que você trouxe a ideia, que você trouxe a sugestão, que você deu uma alternativa nova para resolver o mesmo problema. É isso que as pessoas esperam do algo a mais de todo profissional. Quem só executa o que lhe é pedido vai crescer, mas muito devagar. Quem executa o que lhe é pedido e também executa e traz ideias e traz alternativas vai crescer muito mais rápido. E para você propor essas novas alternativas, essas novas habilidades, as habilidades com dados vão te ajudar a fazer isso. Então, essas 3 habilidades que eu vou falar para você agora vai te ajudar para você crescer na sua carreira, não importa em qual profissão você esteja hoje, porque você consegue aprender essas 3 habilidades tranquilamente, tá bom? Obviamente treinando muito, se empenhando muito para aprender isso. Mas a primeira habilidade é a habilidade de gerar insights com dados. Todos os profissionais, eles têm relação direta ou indireta com dados, mas poucos conseguem gerar insights através dos dados. A maioria envia planilhas para as pessoas, mas poucas pessoas enviam insights. Insight é você olhar para uma planilha de dados cheio de linhas e colunas e conseguir enxergar o que aquilo está dizendo. Conseguir enxergar ali comportamentos, oportunidade de negócios, o que os clientes estão fazendo, como que eles estão usando o produto. É você olhar aquela planilha bruta ali de dados e conseguir olhar além daquilo, entender o que aqueles dados estão dizendo. Por outro lado, você também receber gráficos, receber algumas tabelas e você identificar o que está além daquele gráfico. O que aquele gráfico está mostrando? O que aquela tabela está dizendo? Isso é você gerar e interpretar insights. Então, todo profissional que, ao invés de mandar dados brutos, ele manda insights, com certeza vai crescer muito mais rápido na carreira. Então, se você hoje fica enviando relatórios para o seu chefe, enviando planilhas, ao invés de enviar só isso, enviar alguns insights.
olha para aquela planilha de dados, interpreta o que aquilo está dizendo, entende o que está nas entrelinhas ali e escreve algumas recomendações para o seu chefe. Com certeza isso vai ser muito valioso para ele, porque você vai deixar de ser um profissional passivo, que é aquele que só recebe as atividades e executa o que lhe foi pedido, e passa a ser um profissional ativo, que é aquele que ativamente olha os dados que está trabalhando e gera insights, e recomenda sugestões, e recomenda alternativas, e dá outros caminhos para resolver o problema de maneira mais fácil. Essas alternativas desses caminhos estão escritos nos dados, só que poucas pessoas conseguem olhar e entender esses caminhos que estão ali dentro dos dados. Isso vai fazer o teu líder olhar para você de forma diferente. Ele vai começar, ao invés de olhar para você como alguém que executa o que ele pede, ele vai olhar para você e vai começar a pensar numa pessoa que ele pode consultar, que ele pode pedir orientação, que ele pode ouvir. E aí, quando você tem o poder de orientar, de recomendar, você passa a ser super valioso, porque você deixa de ser uma pessoa que só executa o que te pedem e passa a ser uma pessoa que faz isso, mas também sugere ideias, sugere alternativas. Então, você passa a ser muito mais valioso dentro da empresa e, consequentemente, você vai crescer na sua carreira. Se você já faz isso e você não está crescendo na sua carreira, então é hora de mudar de empresa para uma carreira que valorize esse tipo de profissional. Simples assim, tá? Então essa é a primeira habilidade que qualquer profissional deveria aprender. Aprender a gerar insights através dos dados. Se você é enfermeiro, você deveria começar a planilhar os dados e olhar para esses dados e gerar insights, por exemplo, para dentro do hospital. Se você é um engenheiro, por exemplo, comece a planilhar os seus dados e extrair insights disso para, por exemplo, tentar identificar qual máquina precisa de uma parada preventiva para manutenção. Então, começar a olhar mesmo para além das planilhas e gerar insights através disso. Então, essa é a primeira grande habilidade que qualquer profissional deveria aprender. A segunda grande habilidade é, com certeza, a análise de dados com programação. A programação, ela é uma ferramenta para você conseguir manipular grandes volumes de dados. Então, até esse momento aqui, nós fazíamos a análise através do Excel. Então, a maioria das pessoas que é envolvida com dados direto ou indiretamente usa o Excel. O Excel é uma excelente ferramenta, mas ele tem as suas limitações. Ele tem ali os seus limites, que não permitem com que você, por exemplo, consiga fazer análises mais robustas, combinando diversas fontes de dados, combinando grandes volumes de dados que contêm mais informação, que contêm mais comportamentos. Então, uma ferramenta de programação ela é uma simples ferramenta. Da mesma forma que você precisa de uma chave de fenda para soltar um parafuso, você precisa de uma linguagem de programação para poder analisar grandes volumes de dados e conseguir gerar insights através disso. E não só isso, é uma ferramenta mais robusta, você consegue analisar melhor os dados, você consegue padronizar melhor a sua análise, você consegue modularizar melhor a sua análise para poder ser reaproveitada por outras pessoas. Então é uma ferramenta que tem várias alternativas para você fazer um trabalho cada vez mais robusto. Sem dizer que, obviamente, é uma das habilidades mais valorizadas pelas empresas hoje. A habilidade de programar, de usar a programação para poder analisar dados. Observe que eu não estou falando de programação para construir sites, para construir aplicativos. Estou falando de programação como uma ferramenta para poder analisar grandes volumes de dados. Então essa é a segunda habilidade que todo profissional deveria saber, aprender a programar com foco em analisar dados e não em construir sistemas, aplicativos, sites, nada disso, o objetivo de analisar dados. E a última habilidade aqui é a habilidade de storytelling com dados. Não adianta nada você conseguir extrair insights, você ter muitas ideias, fornecer muitas alternativas se você não consegue comunicar isso. Então, você precisa aprender alguns métodos para mostrar o seu trabalho, Na empresa, a gente costuma brincar que não adianta você somente botar o ovo, você também tem que cacarejar, Em outras palavras, não adianta você fazer um bom trabalho, você tem que mostrar que você fez um bom trabalho, você tem que falar que você fez um bom trabalho. Isso tem muito a ver com comunicação. A forma como você se comunica, como você mostra o seu trabalho, como você apresenta, precisa ser simples, precisa ser direta, precisa ser acionável, precisa fazer com que todo mundo que está ouvindo a tua apresentação entenda o que você quer dizer. Tudo isso vai fazer o alcance do seu trabalho chegar a mais pessoas. Então, quanto mais você explicar de forma simples e direta e mais as pessoas entenderem do trabalho que você faz, mais você vai ser requisitado para ajudar as pessoas. E quanto mais você for requisitado, mais valor você entrega. E quanto mais valor você entrega, mais você cresce no seu trabalho. E o storytelling, ele é uma técnica, Uma técnica de comunicação, onde você usa elementos narrativos para contar histórias, você usa analogias, você tem uma linha mestra de conteúdos lógicos que a pessoa precisa seguir para poder entender o seu raciocínio. Então é tudo técnica, por isso que não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Pessoas muito introvertidas, que não falam muito, que preferem ouvir as pessoas falarem, também podem ser grandes comunicadores.
Porque a comunicação tem muito mais a ver com a efetividade da sua mensagem do que a sua característica pessoal de ser introvertido ou extrovertido. Então, se você é uma pessoa introvertida, fica tranquilo, tenho amigos introvertidos que são ótimos comunicadores, porque a comunicação, mais uma vez, tem tudo a ver com a mensagem, a transmissão dessa mensagem, e não necessariamente do como você transmite essa mensagem, certo? Ou pela característica sua pessoal de ser mais introvertido ou mais extrovertido, tá bom? Então essas são as 3 habilidades que qualquer profissional deveria saber. Não importa se você é farmacêutico, se você é engenheiro, se você trabalha com contabilidade, se você trabalha em vendas, em comercial, se você é médico, você precisa aprender a planilhar os seus dados, olhar para aquilo e enxergar o que está além daquela planilha, começar a enxergar os insights gerados ali. E você precisa aprender minimamente programação para poder analisar esses dados e combinar outras fontes para tornar a sua análise cada vez mais rica. Você precisa aprender a comunicar isso de maneira mais assertiva, de maneira mais direta, certo? Então, crescer na carreira não existe muito segredo. O que existe é um bom trabalho. E quando eu falo um bom trabalho, você precisa saber o caminho para você crescer na empresa. Crescer na empresa é muito simples. Você simplesmente precisa trazer os ingredientes para crescer o bolo. Então, se você só executa o que as pessoas pedem para você, você está executando os ingredientes que outra pessoa trouxe. Então, se a empresa crescer, quem vai receber os méritos é essa pessoa que está liderando você. Agora, se você passa também a trazer alternativas, trazer formas diferentes de resolver o mesmo problema, você começa a, então, participar do crescimento desse bolo trazendo ingredientes. Então, você começa a executar as tarefas que são pensadas por você e não só pelo seu chefe. Você fala assim, Meigro, mas o meu chefe, ele não me dá abertura para, sugerir nada, ele quer que faça daquele jeito. Então, às vezes está na hora de você procurar uma nova empresa porque o seu chefe não está fazendo o papel dele, que é basicamente alavancar o seu trabalho. O chefe, ele tem um papel simples, que é extrair o melhor de cada liderado e não cortar o liderado para que ele não cresça. Então, se o seu chefe tem medo de você ficar melhor do que ele não entendeu nada sobre o papel dele e ele está tentando boicotar você e o seu crescimento. E você é responsável pelo seu crescimento e não o seu chefe. Então, seja mais participativo, traga os ingredientes para esse bolo crescer, porque se esse bolo crescer, as pessoas vão ver que você é uma pessoa que traz valor para crescer o bolo e com certeza você vai crescer junto com o crescimento desse bolo. E para isso, gere insights e não planilhas, aprenda uma ferramenta robusta para programar dados, que é a linguagem de programação e não só o Excel, e aprenda a comunicar o seu trabalho. Aprenda a botar o ovo e também cacarejar, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de assinar a nossa newsletter aqui que está na descrição desse vídeo. E a gente então se vê no próximo vídeo. Até mais!